O tema de hoje é: a ansiedade não nos vencerá. A ansiedade não nos vencerá. Se eu puder pedir para você dizer isso aí na sua casa, onde você estiver acompanhando a gente, eu peço que você repita comigo dizendo o seguinte: a ansiedade não nos vencerá. A ansiedade não nos vencerá. Evangelho de Mateus, capítulo 6. Quero convidar você a fazer a leitura de um texto por demais conhecido de todos nós, mas algo que Deus trouxe para compartilhar com você nesta hora. Evangelho de Mateus, Evangelho segundo escreveu o nosso irmão Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, no capítulo 6, a partir do versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Jesus construiu um raciocínio bem fundamentado e lógico para nos dar a chave da vitória contra a ansiedade. E a primeira base desse ensino está na seguinte questão: identifique o valor que você tem dado ao dinheiro e ao que o dinheiro pode comprar. Duas questões importantes nessa primeira base: identifique o valor que você tem dado ao dinheiro e ao que o dinheiro pode comprar. Há muito nós fomos transformados, ou nos transformando, ou sendo impactados a nos transformarmos numa sociedade absolutamente consumista. E assim quem precisa comprar, compra o que precisa e tantas vezes compra o que não é necessário. E quando não compra, sente um vazio, e ao não ter um recurso para comprar, entra numa profunda rota de ansiedade. O consumismo que há muito tem nos afastado do equilíbrio na gestão dos nossos recursos, ele se torna mais complexo num tempo em que a gente não pode comprar, porque não há muito o que comprar, e piora quando não há com que comprar. Essa perspectiva nos leva a pensar nessas duas questões iniciais. A primeira, identifique o valor que você tem dado ao dinheiro, e a segunda, ao que o dinheiro pode comprar. Duas perguntas são elaboradas no contexto anterior e nos ajudam a encontrar as raízes da ansiedade, segundo esse texto. A primeira é, versículo 19 a versículo 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde, na terra, a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. A primeira questão que aí está é: onde está o teu tesouro? O que é tesouro para você? Aonde está aquilo que você mais ama, ou o que você mais ama? Jesus traz essa palavra para nos inserir dentro de uma reflexão muito importante sobre aquilo que é fundamental para a nossa vida e aonde nós estamos depositando todas essas coisas. Aonde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração.
A segunda questão que Jesus apresenta está exatamente aqui no versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Por quê? Porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Enquanto a primeira pergunta é onde está o teu tesouro, a segunda é quem é o seu Senhor? Quem é o seu Senhor? Porque se nós passarmos por esse texto e compreendermos que a construção da fala de Cristo está, que nós não podemos servir a dois senhores, que um dos senhores é a riqueza e outro senhor é o nosso Deus, a pergunta que deve estar clara para nós respondermos hoje é: quem é o seu Senhor? Então, quando Jesus começa a tratar sobre o assunto da ansiedade, quando ele fundamenta a sua fala nesses dois quesitos importantes, aonde está o teu tesouro e quem é o seu Senhor, ele nos prepara para uma reflexão importante sobre esse assunto. E eu começo a responder agora a questão da ansiedade. A ansiedade não nos vencerá quando descobrirmos que nosso tesouro está no céu e que Deus é o nosso Senhor. A ansiedade não nos vencerá quando descobrimos que nosso tesouro está no céu e que Deus é o nosso Senhor. Por isso, quando Jesus fala no capítulo 6, versículo 20, ele nos ensina a juntar os tesouros no céu. Ele nos leva a imaginar e a trabalhar a nossa vida nessa dimensão espiritual, observando aquilo que é mais importante e aquilo que não passa, aquilo que não perece, aquilo que não pode ser destruído, aquilo que não pode ser roubado, aquilo que não pode ser tirado de nós, porque está depositado no céu. Ajunte tesouros no céu. A ansiedade não nos vencerá quando descobrimos que o nosso tesouro está no céu e que Deus é o nosso Senhor. Deus é o Senhor da nossa vida. Sirva a Deus e não às riquezas, ensina o versículo 24 do capítulo 6. Quando nós assumimos esse lugar de servos, quando nós partimos da perspectiva de que Deus é o Senhor da nossa vida e não as riquezas, o nosso coração não está no dinheiro e nem naquilo que o dinheiro pode comprar. O nosso coração não está nos recursos que nós podemos investir ou nas trocas que podem ser feitas, mas o nosso coração pertence ao Senhor. A maneira que nós lidamos com o recurso, com o dinheiro e a ausência dele será absolutamente influenciado pela perspectiva divina na nossa vida. Se passar pela primeira etapa, que é essa que aqui estamos, vamos seguir para a segunda etapa. A ansiedade não nos vencerá. A ansiedade não nos vencerá quando descobrirmos que o nosso sustento vem do Senhor. A ansiedade não nos vencerá quando descobrirmos que o nosso sustento vem do Senhor. E esta reafirmação é fundamental para nós. A partir do versículo 25, Jesus começa a responder estas perspectivas que aqui estão. No versículo 25, ele chega a dizer: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Preste atenção. Em outros momentos, esse texto pode ser lido de forma batida. Mas quando você pensa na possibilidade de não ter os recursos, de não ter o dinheiro para comprar o alimento, ou pensar nos apertos, nas adaptações, nas adequações por causa disso, ou pensar, por exemplo, na dificuldade de se investir ou de se adquirir qualquer tipo de vestimenta, esse texto ganha uma dimensão diferenciada, mas Jesus nos ensina: não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? A vida é superior ao alimento. Quem te deu a vida fez primeiro os alimentos. E é importante que você compreenda isso. Na ordem da criação, ou a ordem da criação, é um reflexo do cuidado de Deus com a manutenção da nossa vida. Gênesis capítulo 1, vou ler para você. Gênesis capítulo 1, versículo 27. Diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda:
eis que vos tenho dado todas as ervas, e essas ervas foram criadas no versículo 11, ou descritas no versículo 11, estamos no 29, eu vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento, e a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Ou seja, quando Deus cria o homem, Ele já havia criado o mantimento, ou seja, a ordem da criação é um reflexo do cuidado de Deus, os alimentos foram criados por Deus, assim como Ele é o Criador da vida. Então, guarde isso no seu coração. A vida é superior ao alimento, assim como o corpo é superior às vestes. Mateus capítulo 6, voltando ao texto lá do Evangelho de Mateus, no versículo 25, Jesus diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, seja qual for a crise econômica a ser enfrentada, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Ou seja, quando Jesus trabalha a questão do corpo, Ele coloca o corpo superior às vestes. Jesus conta, e há muita poesia nisso, que é Deus quem veste os lírios do campo. Versículo 30, Jesus diz que quem veste os lírios do campo é Deus. E diz que nem Salomão, reconhecidamente na Bíblia como uma pessoa poderosa, como um homem cheio de bens, poder, autoridade, riqueza, nem Salomão em toda a sua glória pôde se vestir como alguém, como os lírios do campo. Ele não conseguia isso, sabe por quê? Porque quem vestiu os lírios do campo foi o Senhor, e essa descrição é importante para a gente observar que nós devemos confiar no sustento que vem de Deus. A ansiedade não nos roubará a paz. Quanto às necessidades básicas da sua vida e da sua família, quando você aprender que o seu sustento vem do Senhor. A ansiedade não nos vencerá quando descobrirmos que o nosso sustento vem do Senhor. No Evangelho de Mateus, um pouco mais adiante, no capítulo 14, há aquilo que nós chamamos de primeira multiplicação dos pães e peixes. E existem duas lições muito importantes que nós precisamos aplicar a esse texto e a nossa vida, é essa reflexão nossa hoje. Quando Jesus toma 5 pães e 2 peixes, Ele pega 5 pães e 2 peixes, que foram os discípulos que deram a Ele, e os discípulos pegaram de alguém. A primeira lição é: seja generoso, e a multiplicação Ele fará. No tempo de dificuldade, no tempo de carência, a generosidade é fundamental. A generosidade é fundamental. O menino que deu 5 pães e 2 peixes ficou sem os 5 pães e 2 peixes durante muito tempo. Nós não sabemos o que se passou com ele, mas a lição que deve ser trazida para nós é: se Deus tem te dado, seja generoso e Deus multiplicará. O Senhor tomará os seus 5 pães e 2 peixes, ainda que seja pouco para o número de pessoas que existem, para que elas sejam supridas, o Senhor multiplicará. A lição é: seja generoso e a multiplicação Ele fará. A segunda lição é: seja humilde e o necessário Ele dará. E aqui é uma outra lição importante para nós. Da mesma forma que algumas pessoas precisam aprender a serem generosos e experimentando a multiplicação que Deus dará, é importante que a gente aprenda a ser humilde. Aprenda a receber de quem pode nos dar agora. Para muita gente isso é uma tarefa extremamente difícil, por uma questão complicada, difícil, que é o orgulho. A Bíblia nos diz e nos ensina que toda altivez, orgulho ou soberba, ele precede uma queda. Muitas vezes na nossa vida Deus nos quebra para que nós vivamos a humildade e aprendamos a receber. Receber de alguém que pode nos dar
pode parecer para alguém que não está acostumado a receber uma humilhação, mas na verdade é Deus suprindo a sua necessidade. Primeiro, seja generoso e o Senhor multiplicará. Segundo, seja humilde e o necessário Ele te dará. A ansiedade não nos vencerá, meus irmãos, quando nós descobrirmos que nosso tesouro está no céu e Deus é o nosso Senhor. A ansiedade não nos vencerá quando descobrirmos que o nosso sustento vem do Senhor. A ansiedade não nos vencerá quando percebermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. A nossa vida está nas mãos de Deus. A vida humana, ainda lá no Gênesis, voltando ao Gênesis, dependeu de Deus para existir. Quando Deus nos criou do pó da terra, Ele soprou. O sopro de Deus nos fez respirar. Então nós vivemos do respirar ao expirar sob a dependência de Deus. A nossa vida começa no respirar. E a nossa vida aqui na terra é concluída no expirar. E do respirar ao expirar há a dependência de Deus. A nossa vida não está sob o comando de um vírus. A nossa vida está nas mãos do Senhor. Ele quem governa a nossa história. Nós nascemos porque Deus resolveu. Nós nascemos porque Ele decidiu que assim fosse. O livro do Gênesis, no capítulo 139, o número 139 de Gênesis, vai nos ensinar que todos os nossos dias foram contados quando nenhum deles ainda havia. Mostra que Deus nos conhecia quando nós éramos uma substância ainda sem forma. No projeto de Deus, a nossa vida se estabeleceu, e a nossa vida, ao ser estabelecida, ela foi estabelecida sob a permissão de Deus, e ela não será levada sem a permissão de Deus. A nossa vida está nas mãos do Senhor, não há ansiedade que vá nos roubar a paz por causa disso. Jesus, narrando o princípio das dores, as perseguições decorrentes do testemunho da fé em Deus, ele conta um pequeno detalhe, mas altamente relevante em Lucas capítulo 21, versículo 18. Ele diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. No mesmo evangelho de Lucas, ainda no capítulo 12, versículo 7, está escrito: até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais. No 21, 18, não se perderá um fio só de cabelo da vossa cabeça. No 12, 7, até os cabelos da vossa cabeça estão contados, não temais. A nossa vida pertence ao Senhor, um fio de cabelo contado, nenhum fio se perderá. Deus continua no comando, Ele continua governando sobre todas as coisas. A ansiedade não nos vencerá. A ansiedade não nos vencerá quando percebermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. A ansiedade não nos vencerá quando aprendermos a buscar a Deus em primeiro lugar. A ansiedade não nos vencerá quando aprendermos a buscar a Deus em primeiro lugar. A ansiedade ocupa o lugar de Deus. Quando aprendermos a buscar a Deus em primeiro lugar, a ansiedade não nos vencerá. Um dos legados dessa pandemia deverá ser a volta de milhões de pessoas a Deus. Especialistas apontam um crescimento de visualizações nas transmissões dos cultos online e a consequente presença nos cultos quando tudo isso passar. Uma pesquisadora da Universidade de Copenhague divulgou a preliminar de um artigo intitulado, olha o título do artigo dela: Em crise, oramos. Religiosidade e a pandemia de Covid-19. Ela analisou a busca pela oração na internet em 75 países e relatou o seguinte, uma frase: a intensidade da busca por oração dobra a cada 80 mil novos casos registrados da doença. A conclusão dela é que à medida que a pandemia se espalha por todas as partes do mundo, as pessoas buscam mais saber, aprender e a orar.
essa busca espiritual, num momento como esse, revela a carência e a ausência, revela a ansiedade, a inquietação, o medo. Por isso eu volto a afirmar, a ansiedade não nos vencerá quando aprendemos a buscar a Deus em primeiro lugar. Se a ansiedade for maior que a nossa busca a Deus, agimos como os que não conhecem a Deus. Jesus diz que eles são gentios. Os gentios não conhecem a Deus. É por isso que eles se entregam à ansiedade. Ao invés de orar, ao invés de buscar ao Senhor, eles se entregam à ansiedade. Eles se sentem desnorteados nesse tempo. O versículo 33 é chave para a gente, porque ele vai nos ensinar: busquem prioritariamente ao Rei e vivam como servos. Busquem prioritariamente ao Rei e vivam como servos. Eu tenho um Senhor, eu sigo a Deus, eu sou servo de Deus, Deus toma conta da minha vida, Deus toma conta da sua vida. Quando nós buscamos prioritariamente ao Rei, nós vamos viver como servos. O Rei foi quem nos deu a vida, o Rei é quem nos dá os alimentos necessários para a nossa sobrevivência. Foi Ele quem criou todas as coisas, inclusive vestiu lindamente os lírios do campo. Por isso que a ansiedade ela vai sendo colocada de lado à medida que eu vou buscando a Deus, à medida que eu busco a Deus e coloco Deus em primeiro lugar na minha vida. Quando eu lido com Deus de forma prioritária, a ansiedade vai perdendo espaço, porque o meu coração vai sendo cheio de confiança, meu coração vai sendo cheio de fé, meu coração vai sendo cheio da alegria do Senhor, que é a nossa força. Nosso coração vai sendo cheio de uma presença majestosa de Deus que pacifica o mais perturbado coração. Essa paz de Deus que excede a todo entendimento, ela vai dominando a nossa vida, o nosso coração, a nossa mente, ela vai enchendo a nossa vida com a presença dEle, à medida que nós buscamos prioritariamente ao Senhor. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Jesus está falando das pessoas que se preocupam com o que comer e beber e vestir e com a sua própria vida. A vida é maior que o alimento e a bebida. O corpo é maior do que as vestes. Jesus deu a vida e criou o corpo, ou criou o corpo e deu a vida. Tudo está sob o seu controle, a sua mão é poderosa, Ele governa sobre tudo e sobre todas as coisas, seja nesse tempo, naquele tempo ou em qualquer outro tempo, Ele continua sendo Deus. Busque ao Senhor, priorize ao Senhor, ouça ao Senhor, fale com o Senhor, celebre o Senhor, seja acalmado e pacificado pelo Senhor em nome de Jesus. Quem assim faz, já descobriu que o nosso tesouro está no céu e Deus é o nosso Senhor. Já aprendeu que o nosso sustento vem do Senhor e percebeu que a nossa vida está nas mãos de Deus. O problema, gente, é que durante muito tempo nós nos enganamos, achando que nós estávamos no controle, atribuindo a nós uma autonomia que nós nunca tivemos, atribuindo a nós uma autossuficiência que sempre foi uma afronta a Deus, nos idolatrando, egolatria, nos colocando no centro, egocentrismo, atribuindo a nós a nossa inteligência, a nossa força, a nossa habilidade, ou o nosso esforço, tudo aquilo que já vinha das mãos de Deus para nós. A ansiedade assume o controle da vida de quem acha que tudo depende de si. Com esta virada de chave na nossa vida, nós vamos compreender um resultado e experimentar um resultado maravilhoso que está aqui no versículo 34. Quando nós caminhamos nessas etapas todas da nossa vida, nós aprendemos que o dia de amanhã não mais nos inquietará. Cada cenário que se apresenta, cada representante do setor de economia,
que se apresenta e que fala do que vai acontecer e apresenta uma perspectiva das piores, conturbadas, sofridas, tempos de aperto. As empresas que planejam ou já estão executando uma série de ações para evitar a quebradeira, ou o rolo compressor que se espera que passe, isso tudo traz sobre o coração de cada pessoa que acha que a sua vida está nas suas mãos, ou nas mãos dos economistas, ou dos governantes, uma ansiedade muito grande. Mas aquele que confia no Senhor, aquele que entrega tudo nas mãos de Deus, sabe que o dia de amanhã Ele não mais nos inquietará. Por que não? Por que não? 34 responde: para o amanhã, Deus já determinou os seus cuidados para conosco. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, você não sabe, a gente não tem ideia do que vai acontecer mais tarde. Mas quando eu sei que Deus já sabe, isso traz para o meu coração tranquilidade. Quando eu sei que o dia de amanhã, Ele não mais me inquietará, porque para o amanhã, Deus já determinou os seus cuidados para conosco. Isso traz para o meu coração, para o seu, para o nosso coração e para a nossa mente, uma convicção de que Deus, Ele nunca deixou de cuidar da gente. Assim como eu me lembro que, ainda que eu tenha imaginado no passado que meu esforço, minha habilidade, que eu tenha conseguido aquilo, e eu aprendo que na verdade foi Deus que me deu, eu trago para a minha mente, para o meu coração, que o Senhor vai continuar cuidando da minha vida, porque isso é o que a Bíblia diz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Deus que governa o hoje, Deus que governa o ontem, é o Deus que governa o amanhã. O amanhã está nas mãos do Senhor, o nosso futuro está nas mãos do Senhor, tudo está nas mãos do Senhor. Creia no Senhor. E aí Jesus fecha dizendo: basta ao dia o seu próprio mal. O que eu aprendo com isso? Que nós podemos buscar ao Senhor hoje e a ansiedade não nos vencerá. O dia, basta ao dia, basta a cada dia, basta a este dia o seu próprio mal. Deus está cuidando da gente. A ansiedade, ela não nos vencerá quando descobrirmos que o nosso tesouro está no céu e Deus é o nosso Senhor. A ansiedade não nos vencerá quando descobrirmos que o nosso sustento vem do Senhor. A ansiedade não nos vencerá quando percebermos que a nossa vida está nas mãos de Deus. A ansiedade não nos vencerá quando aprendermos a buscar a Deus em primeiro lugar na nossa vida. A ansiedade não nos vencerá. Nós vamos orar e vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor em nome de Jesus. Nós precisamos do Senhor na nossa vida. Jesus disse: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós trabalhamos, nós nos esforçamos, nós economizamos, nós aprendemos a gerir da melhor forma os recursos que Deus nos confiou. Nós somos generosos para dar e Deus multiplicará, e humildes para receber o que temos de necessidade. Num tempo em que a ansiedade resolve ocupar o primeiro lugar da vida de alguém, em que em tantos lugares as pessoas se entregam a essa ansiedade por não saber o que vai acontecer, onde os seus corações ficam desesperados por não encontrar um norte ou um apoio, habituados a acreditarem que estavam no comando e no controle. O que a gente está aprendendo com tudo isso? A gente aprende que a gente não é nada,
que a humanidade reunida perde, porque deixa de colocar o Senhor em primeiro lugar na sua vida. A pandemia vai passar, mas o que nunca passará é a palavra do Senhor. Neste tempo, no tempo passado ou no tempo futuro, guarde isso no seu coração. Não há ninguém mais importante que Deus na sua vida. Não há nada mais importante que o Senhor na sua caminhada. Ele te deu vida, soprou, e esta vida Ele nos deu. A vida é mais importante que o que comer e o que beber. E Ele que deu a vida é também quem dá o alimento. Ele nos fez. O corpo é mais importante que as nossas vestes. E Ele foi quem vestiu os lírios do campo. Não podemos agir como gentios, porque eles não conhecem a Deus, eles não sabem quem é Deus, eles não sabem, eles não conhecem o Senhor. Mas nós que conhecemos o Senhor, e você que está aprendendo a conhecer o Senhor, está caminhando na presença de Deus, lembre-se, busque ao Senhor em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ele é rei e nós somos servos. Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Busque ao Senhor, priorize o Senhor, ouça o Senhor, fale com o Senhor, celebre o Senhor, seja acalmado, pacificado pelo Senhor. O resultado disso é: o dia de amanhã não mais nos inquietará. Para o amanhã, Deus já determinou os seus cuidados para conosco. Podemos buscar ao Senhor hoje, e a ansiedade não nos vencerá.